Filho amado, filha amada de Deus, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Sou Misericórdia. Que Jesus misericordioso esteja aí com você, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde você estiver, que Jesus possa entrar com seus raios de misericórdia, te envolvendo, te abençoando, te santificando. Porque Jesus é misericórdia, porque Jesus é amor, e Jesus quer que experimentemos esse amor, essa misericórdia todos os dias, e que a sua manhã seja uma manhã de misericórdia, seja uma manhã de luz, de graça, seja uma manhã santificada. Você que está no nosso YouTube, você que está no nosso podcast, que você seja abençoado por Deus. Pegue a sua palavra de Deus, a sua Bíblia. Nós vamos hoje ler essa passagem que vai falar sobre a importância do perdão. Do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22. Mas antes de proclamarmos essa passagem linda de São Mateus, quero convidar você a dar o seu joinha nesse vídeo, curtir, compartilhar, colocar essa palavra de misericórdia como uma indireta do bem, para que as pessoas possam se alimentar da palavra de Deus. Não deixa para depois, porque senão você vai se esquecer. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, mais pessoas vão receber essa palavra de misericórdia. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Então, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha só que profundo. Digo-te, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Gente, como é difícil, né? Eu percebo na minha vida, não sei você, como é difícil perdoar uma vez, uma miserável vez, um miserável que nos ofende. Geralmente, quando nós somos ofendidos, principalmente injustamente, né? Como dói no nosso coração, como fere o nosso coração, principalmente quando nós somos caluniados. E isso causa um dano permanente. Eu vivi isso na minha vida. Vivi uma situação em que eu fui caluniado diante de inúmeras pessoas, não tinha como eu me defender, não tinha como eu me livrar daquele dano que foi me causado. E aí, como perdoar as pessoas que estavam causando aquele dano? Como lidar com a minha imagem que foi ferida, a minha imagem bonitinha do Tiago, perfeito, sem erros, sem mancha, o irmão que não tem erros, tudo ilusão. Que a gente tem esse brio, esse orgulho, né, de ostentar uma imagem, né? Mas alguém foi lá e quebrou a imagem perfeita do irmão Tiago Radaeli. E aí vem as mágoas, os ressentimentos. Essa pessoa falou mal de mim, olha como eu estou sendo injustiçado, olha como eu sou ferido, olha para mim, né? Vítima da crueldade humana. E muitas vezes nós ficamos feridos e isso vai nos matando por dentro, vai corroendo a nossa alma, vai corroendo o nosso sentimento, vai corroendo as nossas emoções. E certamente Pedro foi ferido aqui. Alguém feriu Pedro, alguém machucou Pedro, o coração de Pedro. E Pedro estava revoltado, Pedro estava indignado, né? Pedro é um pouco como eu, assim, sabe? Ele se irrita com facilidade, quer cortar o pescoço de alguém, né? Pedro é como eu, assim. Se irrita ele vai lá e quer decapitar a pessoa. Pedro quer fazer justiça com as próprias mãos. Pedro quer vingar a raiva dele. E aí ele quer que Jesus justifique isso, que Jesus vá lá e diga para ele: sim, Pedro, é isso mesmo. Quando alguém te ferir, você perdoa uma vez, na segunda você vai lá e mata o teu irmão. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que não, quando você for ferido por alguém, quando você for injuriado por alguém,
quando você for caluniado, quando você sofrer injustiças e você precisar perdoar alguém, você deve perdoar. E não somente uma vez, você deve perdoar 70 vezes 7. O número 7 tem um significado muito especial na Bíblia. E o significado é justamente a perfeição. O 7 significa completude, significa perfeição. Então Jesus está dizendo para Pedro, não somente perdoe 7, mas ele está dizendo, perdoe na completude do seu coração. Perdoe perfeitamente. Liberte o seu irmão. Se você foi caluniado, liberte o seu irmão. Perdoe completamente o seu irmão e, por consequência, se liberte completamente. E o 70 vezes 7 quer dizer o quê? Se perdoe. Perdoe o seu irmão completamente. E é muito interessante percebermos que quando não perdoamos o irmão, nós principalmente causamos o mal a nós mesmos. Nós ferimos o nosso coração. Por isso que é importante fazermos o exercício de perdoar, porque o perdão liberta o nosso coração. E é por isso que é importante trabalharmos este tema na nossa série. Nessa série que nós estamos vivendo de cura interior, curados pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando curamos o nosso coração, nós exercemos um ato de misericórdia para nós e nós exercemos um ato de misericórdia para o irmão. Nós exercemos primeiramente para o irmão, que o irmão é um sem noção, mas nós também oferecemos um ato de misericórdia para nós. Nós que precisamos ser libertos, curados, transformados. E isso cria em nós um crescimento também, porque nós percebemos um erro, nós reparamos um erro, tanto da minha parte como da parte do irmão, e nós podemos crescer em comunidade, nós podemos crescer no perdão, nós podemos crescer em vida fraterna, nós podemos aprender com o erro e depois não errarmos mais. E você, tem dificuldade de perdoar o seu irmão? Tem dificuldade de perdoar alguém que convive com você? Escreve aí nos comentários se é fácil, se é difícil, como você lida com o perdão no seu dia a dia. Falando nesse tema, é interessante entender que existe uma diferença entre desejar perdoar e ter vontade de perdoar. Ou seja, existe uma diferença entre desejo e vontade. O desejo está ligado com as nossas emoções, ou seja, com o sentimento de raiva, com o sentimento de ódio, com o sentimento de ternura, de compaixão, mas a vontade está ligada com aquilo que é racional, está ligada com a decisão. Eu decido. E aí eu pergunto para você, perdoar é um ato do desejo ou é um ato da vontade? 30 segundos para você responder. É um ato da vontade. Nós precisamos exercitar a vontade, porque se nós formos desejar perdoar alguém, nós nunca vamos perdoar ninguém. Pense na pessoa do irmão Tiago, na pessoa do Pedro, que são pessoas extremamente irritadas, que são pessoas que se deixam levar pelas suas emoções e querem cortar a cabeça do irmão que as ofende. Eles nunca vão conseguir perdoar se eles não começarem a pensar que o irmão precisa de uma segunda chance, se eles não pensarem que o irmão também é criatura de Deus, é filho de Deus, é melhor do que criatura, né? Olha a raiva aqui saindo, né? Nós precisamos exercitar a vontade e não o desejo, não a raiva. Perdoar exige de nós a vontade, então eu preciso de uma decisão. A raiva está aqui, está dentro de mim, porque eu fui ofendido. Mas eu exercito a vontade de perdoar aquele que me ofendeu. Por que que eu faço essa decisão? Eu tomo essa decisão porque existe o reino dos céus. Em vista do reino dos céus, em vista de um bem mais precioso, que é a palavra de Deus, em vista de ideais que eu tenho de santidade, eu vou deixar para lá essa situação que me fere
e vou buscar esse bem precioso, essas pérolas do reino, né? Esse tesouro do reino que é o perdão. E aí é interessante nós percebermos uma questão aqui. Quem perdoa esquece? Não. Quem perdoa continua lembrando que foi ofendido, que foi caluniado. A raiva vai continuar um tempo dentro do coração, mas é um ato de vontade. Todos os dias, diante daquela raiva, eu vou lembrar da decisão que eu tomei. Eu decido perdoar este meu irmão que me ofendeu, este irmão que me causou o mal. Mas você pode estar pensando, é muito difícil, é impossível diante dessa situação que eu vivi. Talvez diante de um assassinato, diante de um feminicídio, diante de alguém que cometeu algum tipo de mal contra uma criança, você pode pensar, essa situação não tem perdão. Sim, essa situação também tem perdão. É claro que nessas situações podem ter havido crimes e a pessoa também precisa pagar pelo seu crime. Nós não estamos dizendo aqui de abonar crime de ninguém. Nós estamos falando sobre perdão, sobre um ato de vontade para curar o nosso coração de uma ferida. Mas a pessoa precisa pagar pelo seu crime, sim. Outro detalhe que nós estamos dizendo aqui, e aqui também nós podemos trazer um exemplo. O atirador que atirou no Papa João Paulo II. Ele atirou no Papa, ele atentou contra a vida do Papa. Ele foi preso. O Papa ficou magoado com ele, ficou chateado com ele. Depois o Papa fez um gesto de perdoá-lo. Ele foi até a prisão, perdoou o bandido, mas o bandido continuou preso e cumpriu a sua pena, até que ele foi libertado após a sua pena ser cumprida. Nós precisamos perceber aqui, tem um ato de perdão, mas ele cumpriu a sua pena. Mas eu dizia anteriormente que alguém pode estar pensando, é muito difícil, é impossível isso para a minha vida. O que torna isso também possível? A graça de Deus torna possível que perdoemos o nosso irmão. E é importante que peçamos essa graça ao Espírito Santo, porque perdoar é um sinal do reino de Deus. Perdoar é um sinal do reino dos céus. Se nós queremos ter uma joia do reino, nós precisamos perdoar. Isso é uma joia do reino, isso é uma das pérolas do reino de Deus. Então nós precisamos pedir isso para Deus. Nós precisamos pedir isso ao Espírito Santo. Dá-me a graça de perdoar. Eu necessito perdoar. E essa graça virá pelo Espírito. Essa graça virá por Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você. E que você possa pedir para você essa graça. Nós vamos fazer a nossa oração pedindo essa graça. Senhor, dá-nos a graça de perdoar. Feche os seus olhos, trace sobre você o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Rei da misericórdia, exemplo de amor, exemplo de bondade, tu sabes como temos um coração de pedra, um coração que é incapaz de amar, um coração que é incapaz de perdoar, um coração que se ofende fácil, um coração que não ama, um coração que só deseja a maldade, um coração que tende ao crime. Neste momento em que eu me disponho a orar, eu te peço, Senhor, derrama este dom, o dom do perdão. Dá-me, Senhor Jesus, essa pérola do reino, para que quando eu for ofendido, quando eu for magoado, eu saiba perdoar, eu saiba ser sinal do reino dos céus, eu saiba curar os outros com o perdão, eu saiba abraçar aqueles que me ofendem, que eu tenha coragem de conversar com aqueles que me ofendem, que eu conserve a alegria, a temperança, que eu conserve a docilidade. Senhor, dá-me a graça de ter um coração curado, de ter um coração remediado pela tua misericórdia. Senhor, que eu experimente a misericórdia pelo teu perdão. Senhor, que assim como eu fui perdoado de inúmeros pecados, de inúmeras ofensas que eu causei a ti, Senhor, que eu saiba perdoar as ofensas que os meus irmãos causam a mim. Derrama, Senhor Jesus, sobre mim o seu sangue e a sua água e lava-me, Senhor Jesus. E lava-me, Senhor Jesus. Eu quero ser inteiramente teu, junto aos cacos do meu coração, Senhor.
Enfaixa, Senhor, as minhas feridas, Senhor Jesus. Passa no meu coração, Senhor Jesus, o bálsamo da tua cura e liberta-me para sempre, Senhor Jesus. Porque eu quero ser teu, inteiramente teu. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu quero convidar você a continuar a ajudar o nosso ministério de oração. Quero convidar você a acessar a nossa chave Pix e fazer qualquer doação para ajudar o nosso ministério de evangelização. A nossa chave é apostolado@divinamisericordia.com.br. Também convido você a adquirir o seu Diário de Santa Faustina. Está em promoção em todas as nossas lojas, marketplaces, no nosso site editoradivinamisericordia.com. Tem também o nosso curso Fátima e a Divina Misericórdia, onde nós aprofundamos o mistério que existe entre as revelações de Santa Faustina e o mistério das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos. Basta você acessar a nossa plataforma de estudos em escolasantafaustina.com. Encerramos o nosso vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.